Vem cá, você já pensou se você não tá brigando com a vida? Essa foi uma frase que a professora e filósofa Lúcia Helena falou em um podcast que eu tava ouvindo e isso grudou na minha cabeça. Há umas semanas atrás, eu tava me sentindo meio pra baixo, pensando em muita coisa, mas nada muito proveitoso. Sabe aqueles dias que a gente entra em um questionamento da vida? Era tipo isso. E aí os dias foram passando, eu tive terapia, e aí eu fui percebendo que foi amenizando. Até que a minha mente ela parou um pouco de ficar buscando resposta em pensamento que ela não iria achar, até porque eu tava pensando mais besteira do que em solução. E aí eu silenciei. E eu comecei a fazer um esforço de parar de buscar. Calma que isso vai chegar em um lugar, tá? E aí eu fui ficando mais tranquila, fui assistindo conteúdos que me acrescentassem de alguma forma, né? Que me fizesse bem, até que eu recebi uma ideia. E por que eu falo que eu recebi? Porque simplesmente, eu juro pra você, foi como um sussurro no meu ouvido que me falaram pra eu criar esse podcast. E aí é que tá. Eu me rendi ao fluxo, então eu comecei a criar. E eu fui percebendo o quanto eu gosto de fazer isso. Mesmo que não tenha um retorno financeiro, eu gosto de todo o processo, né? De estar aqui falando com você. A minha energia foi voltando, os meus pensamentos eles começaram a fluir melhor. Então, toda hora eu paro e eu recebo uma ideia de conteúdo que nem esse aqui, que eu ia lavar a louça e eu literalmente parei pra escrever. E a minha vibração mudou, eu comecei a me sentir mais feliz, enfim. Eu cheguei à conclusão de que eu tinha parado de brigar com a vida. E aí, nesse podcast, a Lúcia, ela fala outros exemplos de brigar com a vida. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho e aí eu odeio esse trabalho. E eu vou todo dia odiando cada segundo. Ao invés de eu fazer isso e entrar nessa briga, que vai virar uma briga interna de eu e eu, por que eu não silencio um pouco e eu busco usar a energia que eu usaria pensando em como eu não gosto de estar aqui, para pensar em como que eu vou sair daqui? Se eu não tenho um planejamento financeiro, talvez, eu posso começar a me planejar, ou eu posso fazer novas entrevistas, esse tipo de coisa. Um outro exemplo, tá? Se eu tô me sentindo sedentário, eu canso muito rápido, eu tô muito indisposta. Então, mais uma vez, por que eu não pego esse esforço de ficar pensando como que eu tô cansada? Nossa, como que eu não tenho força pra nada? E aí eu tiro a energia disso e coloco em, cara, vou pegar 20 minutos todos os dias e vou fazer um alongamento que seja. Parece uma coisa muito boba, essas frases que a gente solta no dia a dia, né? Pra gente expressar como a gente não tá feliz com alguma coisa. Mas essas são formas silenciosas da gente tá brigando com a vida. E quando a gente começa a focar no que a gente pode fazer pra resolver, eu mudo o foco e aí eu paro de brigar com ela. Tem um filósofo que ele fala que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, a gente precisa reconhecer que tudo que acontece nas nossas vidas é nosso, é para nossa evolução. Pode estar acontecendo agora uma situação super difícil na sua. Você olha e você fala assim, cara, eu não sei como que isso me contribui em alguma coisa. Mas talvez isso que está te acontecendo vai te ensinar a como você vai passar pelas próximas situações difíceis que vão surgir. Sabe aquela sensação de, se eu passei por tal coisa e hoje eu tô aqui e eu tô bem, cara, eu passo por qualquer outra. Aquela situação, por mais merda que tenha sido, era a situação que você precisava passar. Era aquilo que ia fazer você crescer de alguma forma. Então, às vezes, quando a gente tá nesse processo de tá passando por uma situação difícil, né, uma indecisão talvez, a gente vai tentar espremer uma resposta da nossa cabeça e às vezes ela tá bem na nossa frente e a gente não tá enxergando, porque a gente tá focado em criar mais do mesmo, né, a gente tá focado em alimentar sentimento de indecisão, de culpa, de medo, e sentimentos assim que são de baixa frequência, né, digamos assim. Então, por exemplo, quando eu tava no trabalho, a minha cabeça era só ali. Não que isso seja errado, mas eu tava fazendo totalmente no automático. E aí acabava o horário, eu tinha o meu tempo livre e eu usava para consumir a vida de outras pessoas. Então, quando eu teria tempo de criar uma coisa diferente do que eu já tava criando, seja a forma que eu tava me sentindo ou as ideias que eu achava que eu não tinha, na real, eu só tinha me ocupado com o que não me acrescentava. E pior, eram ocupações que sugavam a minha energia. Hoje eu tava ouvindo um episódio do podcast Tudo é Cura, onde a Aline tava falando sobre sonhos e como a função da gente sonhar
não é de fato a gente realizar. Não é loucura isso? Por exemplo, hoje você tá sonhando com uma coisa que daqui a 6 meses pode parar de fazer sentido pra você. Mas o propósito mesmo do sonho é te tornar a pessoa capaz de realizar o que você queria. Então, é tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais preparada. Porque você já pensou no tanto de coisa que você queria, e aí quando você conseguiu aquilo perdeu a graça, e aí você mal conquistou, e você já tava pensando no próximo. Tipo aquele vídeo que o cara tem o sonho de ir pra Paris com a namorada, e aí eles chegam na frente da Torre Eiffel e eles ficam tipo, tá, beleza, eu vou me embora. É tipo essa pegada. O que você queria mesmo, né, o seu sonho, era conhecer Paris, era. Só que aí você precisou se tornar a pessoa que iria conhecer Paris. Então, esse trajeto é mais valioso do que aquele ponto de chegada, se é que esse ponto de chegada existe, né? No caso da viagem, sim. Mas pensando em outros sonhos, assim. Geralmente não tem um ponto de chegada. E às vezes quando você chega, você olha e você fala assim, tá, era isso? Então tá bom, vamos pro próximo. Porque você conseguiu ficar maior que aquilo que você sonhava. Isso acontece porque você conseguiu ficar maior do que aquilo que você sonhava. Por exemplo, se tem uma coisa que você quer muito hoje e ela parece impossível. Imagina que ela é, sei lá, uma montanha. Você quer a montanha, mas parece impossível de você chegar até ela. Mas você só tem essa percepção porque hoje você tá menor do que a montanha. E aí entra o que a gente estava falando. Qual preparação eu preciso fazer para chegar até lá? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação ruim para uma melhor? E cara, eu vou te falar, é desconfortável, dá medo. Dá medo você não saber para onde você vai ir ou para onde você tem que ir. E dá medo você saber e ter que caminhar por um lugar que você julga como desconhecido hoje. Mas só assim a gente vai conseguir chegar a essa tal montanha. E às vezes a resposta vem de questionar o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. Ou então às vezes de você silenciar para você ouvir. E isso também abre outra aba que é a dos começos. Então, a iniciativa de você começar, ela pode ser difícil, mas você já reparou que tem alguns assuntos que a gente até começa com um certo receio, mas a gente começa animado. Por exemplo, a academia. Você entrou na academia, pode ser um saco você ter que ir pra academia, mas no começo você vai animado. Você fez ali a sua matrícula, você comprou seu look, você tomou seu pré-treino, você foi e você tá animado. Só que no decorrer dos dias, no passar aí das semanas, essa animação, essa empolgação do seu começo, ela vai diminuindo. E às vezes, como no exemplo da academia, o retorno do que você está fazendo não vai ser rápido. Você não vai ver sua perna gigante em 2 semanas. Então, com essa empolgação diminuindo, talvez você comece a duvidar, a pensar, putz, será que é isso mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu realmente quero ir pra academia? E aí você descobre que você vai ter que aprender a lidar com o ponto neutro da vida. O neutro da vida, ele não quer dizer o seu neutro, porque a gente quer fazer, a gente quer prosperar, a gente quer caminhar, a gente quer ir para academia para ter resultado, por exemplo. Mas o ponto neutro, ele é o ponto da construção, onde nada é de fato, mas tudo está. Então, está se criando, está começando. Se a gente não aprende a lidar com isso, a gente volta pro limbo da briga com a vida. Eu fico achando doideira enquanto eu escrevo os roteiros, mas você tá vendo como tudo se conecta de algum jeito? E quando a gente pensa em sonho, tem muito a coisa do propósito junto, né? Quem nunca se perguntou qual que é o meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui, se o que eu tô fazendo hoje é de fato o que eu vim fazer na Terra, enfim. E ontem eu ouvi uma coisa que fez muito sentido pra mim, que era o propósito, ele depende 100% do significado que você dá. Ele não é uma coisa fixa. Você não veio fazer uma única coisa em todo esse tempo de terra que você tem. E é a mesma ideia de que bom ou ruim depende da versão que você dá. Eu posso chegar aqui e falar pra você que brócolis é uma delícia. E aí você vai olhar pra mim e falar, você tá louca, eu odeio brócolis é horrível. Um exemplo bem tosco, só pra você entender. Então, o seu propósito, ele vai depender de você. E ele é totalmente mutável, assim como você é. Então, talvez, hoje o seu propósito seja estudar para um concurso. E aí, quando você passar,
o seu propósito talvez seja você aproveitar a vida com mais calma, porque você se dedicou anos para isso. Então, muitas vezes, a gente adia os nossos começos porque tem dúvida se aquele é realmente nosso propósito e que quando for, você vai sentir uma certeza absurda. E aí, como é o esperado, isso não vai acontecer, ou é muito difícil que isso aconteça, e aí você vai adiar o seu começo. Você não vai em direção ao seu desejo maior, ao seu sonho, e aí você se frustra e briga com a sua vida atual. E aí eu tô fazendo essa junção com o começo pra gente não se perder e você não achar que eu comecei a falar de maçã e tô terminando falando de manga. Mas é só pra você entender a ligação. E eu comecei esse roteiro umas semanas atrás, nos primeiros dias ali depois de postar o primeiro episódio. E hoje faz umas 2, 3 semanas. E eu não tô com a empolgação do começo, né? Parece que a gente não fica muito sóbrio na empolgação. E agora eu realmente tô vendo o que eu tô criando. E não estar empolgada não quer dizer que eu não esteja feliz em estar fazendo isso, tá? É só porque é realmente um sentimento diferente. E olha que coisa, né? As semanas foram passando e eu tava numa vibe de consumir menos, fazer mais, como eu falei pra vocês. E aí veio o trabalho me pedindo mais tempo. E aí quando eu tava livre eu queria ficar pegando no celular. E aí eu caí de novo no limbo com a vida. E voltei a consumir mais da vida dos outros, né? A ficar distante das minhas coisas, a não ter criatividade, aquela criatividade que tava gritando na minha cabeça. E aí eu comecei a ficar meio apagada de novo. Acho que é essa a palavra. E aí hoje eu tava ouvindo um episódio da Lela, do Gostosas Também Choram, e ela falou sobre ficar 10 minutos em silêncio, sem o seu celular, e perguntar pra vida o que ela quer de você. E aí eu subi pro quarto, tava batendo um solzinho gostoso aqui, nesse frio de menos 10 graus. Sentei no chão, fechei o olho e aí eu perguntei o que a vida quer de mim. E eu recebi uma resposta que foi: se aventurar. Cara, na hora eu até soltei uma risada sincera de tipo, tá, me aventurar em quê? E aí veio a resposta, que foi no silêncio. Me aventurar no silêncio, porque foi nele que eu encontrei o que me trouxe mais vida quando eu tava pra baixo. Foi ele que me fez ter ideias legais de coisas que têm mais sentido com o meu propósito de hoje. E é muito fácil a gente sair desse caminho com tanto barulho externo, tanta distração. A gente se perde realmente e o pior, né? A gente começa a absorver tudo de fora e o lado de dentro vai pros caralho. Então, você que tá me fazendo companhia aqui, eu acredito que o conselho de hoje pra nós dois, ou pra nós duas, é se aventurar no silêncio. Tirar um tempo de 10 minutos ou até uns dias pra você tirar os ruídos de fora, ou seja, principalmente seu celular, e ficar no silêncio. Eu tenho certeza que vai ser ele que vai te trazer o seu propósito de agora, que vai te fazer ter ideias de coisas que você pode fazer pra sair da onde você tá, se essa for a sua vontade. E aí, aos poucos, a gente parar de brigar com a vida e ir caminhando junto com ela. Todo o processo, ele é individual e eu gosto de reforçar isso. Então, se você parou por 10 minutos hoje e você não recebeu nenhuma resposta, continua. Se abre de verdade pra você ouvir. E aí você pode se agarrar no que você crê. Pode ser o sinal do universo, pode ser a voz de Deus, ou de quem você acredita que te guia aqui na Terra. Eu creio muito que a gente não tá sozinho. E eu não estaria aqui falando com você se eu fosse só pela minha mente. Bom, é isso. Eu espero que tenha feito sentido alguma das reflexões sinceras que a gente conversou aqui. E eu quero te pedir para enviar esse episódio para alguém que possa se identificar com esse momento que eu e você estamos passando. E eu te vejo na próxima. Um beijo, até mais.